Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai continuar falando sobre os campos elétricos, né? A gente vai calcular nesta aula o campo elétrico devido aí a uma distribuição de cargas, ok? Então a gente vai começar com uma distribuição de carga chamada distribuição de carga discreta. Uma carga discreta, ela é uma representação de um objeto pontiforme, ou seja, um objeto que tem um volume muito pequeno comparado com as distâncias que eu quero trabalhar, e este objeto pequeno ele é carregado, ok? Então a gente dá o nome simplesmente de carga discreta ou uma carga pontiforme. Então a gente é uma maneira, uma idealização para a gente considerar que a carga está localizada em um ponto do espaço, ok? Então a gente vai começar aqui, vai fazer um cálculo de um campo elétrico, a gente vai esboçar as linhas de campo elétrico de um dipolo, né? Um dipolo elétrico. Então o dipolo elétrico ele consiste de duas cargas, ok? Uma carga positiva que eu vou representar aqui em vermelho e outra carga, né? No caso negativa, vou colocar aqui em azul escuro, ok? Esta carga negativa aqui vai ter o mesmo valor em módulo da carga positiva, só que ela tem o sinal trocado, ok? E essas duas cargas têm uma distância de separação conhecida. Vamos colocar aqui, para o nosso exemplo, que essas duas cargas aí estão separadas por uma distância 2A, ok? Então eu tenho aqui a distância entre elas, vou colocar aqui um segmento unindo as duas cargas aqui, ok? E o comprimento aqui, a distância entre as duas cargas é 2A. Então eu posso dividir esse segmento que une as duas cargas, né? Vou dividir em duas partes aqui, né? Uma parte aqui medindo A, outra parte também medindo A, ok? Nosso objetivo aqui é fazer um esboço, né, e calcular os valores do campo elétrico gerado por esta distribuição de carga, tá, o dipolo elétrico, e a gente vai também discutir um pouquinho sobre a importância desse sistema aqui. Esse segmento vertical aqui, eu vou dar a direção dele de direção Z, ok? Então eu tracei aqui, né, o eixo Z, tá? Que é o eixo que vai ligar as duas cargas que compõem o dipolo elétrico. Vou definir aqui também, na direção horizontal, vou colocar aqui o eixo Y. Ok? Então vou colocar aqui. E o eixo Y ele vai cruzar aqui bem no ponto que divide aqui as duas cargas. Então, na divisão aqui na distância 2A, né? Vou colocar o eixo Y bem na divisão aqui, na mediatriz deste segmento. Ok? E aí, evidentemente, que o eixo X ele vai sair aqui da lousa. Bom, como que a gente começa a calcular o campo elétrico desse sistema aqui? Então, o campo elétrico, vocês sabem que é uma propriedade física vetorial do espaço, né? E o campo elétrico ele é gerado por cargas no espaço. Então, o objetivo aqui, né, é pegar lugares geométricos aqui do espaço tridimensional e fazer o cálculo do campo elétrico, tá? Módulo, direção e sentido. Bom, aqui a gente já percebe que esse sistema aqui possui uma chamada simetria, né? Ele tem uma simetria de rotação. O que significa simetria, né? Se eu pego o eixo Z aqui, eu vou indicar aqui com o eixo Z. Então, se eu pego o eixo Z aqui, o eixo na vertical, e aplico uma rotação nesse sistema, né? As cargas positiva e negativa estão contidas no eixo Z, a distribuição de cargas não vai mudar.
né? Então, para um campo elétrico, né, o que isso significa? Se a distribuição de cargas elétricas ela não muda sob uma transformação, por exemplo, uma rotação, o seu campo elétrico também vai permanecer o mesmo. Então, se eu descrever o campo elétrico neste plano aqui, YZ, eu posso aplicar uma rotação em Z e achar o valor do campo elétrico em todos os outros pontos do espaço. Ok? Então, a gente vai começar aqui calculando o campo elétrico ao longo do eixo Z aqui. Então, vamos começar aqui com a região do espaço aqui. Eu vou transferir esse desenho aqui para o lado esquerdo. Eu vou começar a calcular o campo elétrico no eixo Z para Z maior que A. Ok? Então, eu vou utilizar aqui duas expressões vistas na última aula. A expressão para o campo elétrico de uma carga pontiforme e o princípio da superposição. Então, em um dado ponto aqui do eixo Z, eu tenho a contribuição de dois campos, né? Vamos colocar aqui, né? Então, eu vou colocar EZ, E em função de Z, né? Ele vai ser igual ao campo devido à carga positiva, vou representar por E+, mais o campo da carga negativa, E-, né? Em função de Z também. Então, qual que é o valor do campo devido à carga positiva? Então aqui, né, vamos colocar em evidência que a gente tem um fator em comum a todos esses valores aqui, né? Vamos relembrar aqui a expressão para o campo elétrico de uma partícula pontiforme. Então, E para uma partícula pontiforme localizada na origem é igual a Q sobre 4π epsilon zero na direção radial dividido por r ao quadrado. Ok? Então, o campo elétrico devido à carga positiva, ele vai ter esse fator, e o da carga negativa também vai ter esse fator, mas com o sinal trocado. Então, eu tenho aqui primeiro, né? E lembrando que um dipolo elétrico ele possui cargas de magnitude igual. Então, aqui eu tenho Q sobre 4π epsilon zero que multiplica. Então, agora, os outros termos vai ser diferente, vai depender de qual carga a gente está falando. Então, para a carga positiva, o campo elétrico ele vai ser na direção, né, ao longo de Z, ele vai ser na direção Z. Então, a direção a gente sabe que é mais K. E qual que é o módulo? Né? O módulo vai ser a distância. Né? Se eu pegar aqui um ponto aqui, né, da coordenada Z, aqui, uma coordenada Z qualquer, tá? Vou marcar em rosa aqui. Se eu tenho a coordenada Z, a distância entre essa coordenada e a carga positiva vai ser Z menos A, correto? Ok, então, vamos colocar aqui. Eu tenho 1 sobre Z menos A na direção K. Ok? Aqui, para o campo elétrico, devido à carga negativa, eu tenho 1. Aqui é Z menos A ao quadrado, tá? A distância ao quadrado. Então, para a gente calcular a distância
da carga negativa até este ponto Z aqui, né? Para uma coordenada Z, eu tenho a distância da carga negativa até este ponto, vai me dar, né, justamente Z mais A. Né? Vamos ver se está certo isso. Né? A distância aqui é Z mais A. Então, a carga negativa está uma distância 2A mais distante da carga positiva. E está correto, né? A diferença entre Z menos A e Z mais A é 2A. Ok? Então, para eu saber a distância entre este ponto aqui no eixo Z e a carga negativa, eu preciso adicionar o valor A. Isso aqui vai ao quadrado. E a direção, aqui no caso, é invertida, né? Porque como eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga negativa, aqui vai dar a direção menos K. Qual é a expressão para o campo elétrico? Para uma região Z menor que menos A. Né? Esta região aqui, ó, aqui embaixo, aqui, da carga negativa. Então, vocês podem fazer esse exercício aí em casa, tá? Calculem o campo elétrico do dipolo elétrico no eixo Z com essa condição aqui. Aqui é Z menor que menos A. Vamos agora calcular o campo elétrico de um dipolo elétrico ao longo deste eixo Y aqui. Então, vai acontecer uma situação em que eu tenho que levar em conta aí a contribuição de cada direção, né, do campo elétrico nas direções Y e Z. Né? Em outras palavras, eu vou ter que fazer uma decomposição aí do campo elétrico a fim de calcular o campo elétrico resultante do dipolo elétrico inteiro. Tá? Então, a gente pensa o seguinte, ó. O campo, devido à carga positiva, ela vai estar, é um campo radial, né, a partir da carga positiva e vai estar apontado aqui para fora. Né? Então, eu vou ter um campo elétrico, né, dado uma posição qualquer no eixo Y, eu tenho um campo elétrico indo para fora aqui. Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui o campo elétrico da carga negativa na direção da carga negativa. Né? Então, eu tenho uma situação de decomposição de campos elétricos desta forma aqui. Então, em vermelho é o esboço do campo elétrico da carga positiva, né? Apontando para fora da carga, e em azul eu tenho o campo elétrico devido à carga negativa. E em laranja eu tenho a resultante desses vetores. Né? Como as cargas têm magnitude igual e eu estou calculando o campo elétrico na mesma distância, o campo elétrico em magnitude das duas cargas vai ser o mesmo. Então, acontece aqui que o campo elétrico resultante na direção Y, ele vai se cancelar. Então, o campo elétrico calculado sobre o eixo Y vai ter apenas a componente Z. Aqui, ó. Ok? Então, como que a gente faz para calcular, né? Então, eu vou mostrar aqui a resolução. Então, eu tenho aqui o campo elétrico no eixo Y vai ser dado por campo elétrico total em função da variável da coordenada y, vai ser o campo elétrico devido à carga positiva em função de y, mais o campo elétrico da carga negativa também em função de y. Então, fazendo a decomposição e considerando apenas as componentes Z dos dois campos, né? Aqui eu tenho aqui a componente Z, né? Eu tenho Q, a constante Q sobre 4πy0 multiplicando tudo. Né? Para a carga positiva, eu tenho o seno de θ, que é justamente a decomposição aqui deste campo elétrico em vermelho, tá? Dividido por
y ao quadrado mais a ao quadrado, que é essa distância aqui, ó, a distância entre a carga positiva e um ponto y qualquer escolhido. Eu vou reposicionar aqui o y para vocês poderem enxergar. Aqui. Então, eu tenho a distância ao quadrado, y ao quadrado mais a ao quadrado, e tenho a componente z do campo, né? Eu tenho o seno de θ aqui, né? Na direção menos k, né? Como o campo elétrico da carga positiva aponta aqui para fora, eu tenho apenas a componente negativa da direção z. Ok? Para o campo da carga negativa, eu tenho o campo apontando para a mesma direção z e tenho aqui o seno de θ também, né? Então é o mesmo termo, né? Para as duas cargas aí, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, é o mesmo termo. Resta a gente escrever este ângulo seno de θ em termos das variáveis que a gente está trabalhando, né? Ou seja, né, as variáveis y, né, e a constante a. Então o seno de θ está aqui, ó. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto vai ser a própria distância a, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de y ao quadrado mais a ao quadrado. Tá? Então, eu reescrevi este denominador em termos da potência meio. Então, quando eu substituo essa expressão do seno de θ nesta expressão, eu obtenho o resultado aqui, né? Que o campo elétrico do dipolo ao longo do eixo y é direcionado para o eixo z, tá? Uma propriedade vetorial, o campo elétrico depende da coordenada y, porém está apontando para a direção z. E ele tem aqui, né, aponta para a direção menos z, então em módulo eu tenho q vezes 2a, dividido por 4πε0, né, vezes y ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Então essa é a resposta, né? A gente pode aqui analisar os casos particulares, né? Quando o y for igual a zero, ou seja, quando eu estiver na origem, eu tenho o campo aí mais intenso, né? Eu vou ter, na realidade, né, um campo elétrico aqui devido a duas cargas discretas, tá? Eu tenho aqui duas vezes o campo gerado pelas duas cargas, né? Enquanto a carga positiva contribui com o campo elétrico na direção menos k, a carga negativa também vai contribuir com um campo elétrico na direção menos k. Tá? Então, por isso que tem esse 2q sobre 4πε0. E aqui o a é ao quadrado. Ok? Esse é um caso particular. Né? O outro caso muito interessante para a gente analisar é quando o y é muito maior que a. Então, quando o y é muito maior que a gente vai aqui desenvolver esse limite, né? E vai descobrir que quando o y é muito maior que a, o a ao quadrado vai ser desprezado. Então, eu tenho y ao quadrado elevado a 3 meios. Né? Vai dar, no denominador, eu vou ter um campo elétrico proporcional a 1 sobre y ao cubo. Né? A título de comparação, o campo elétrico de uma carga discreta ele é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Né? Então, vocês notem que o campo elétrico de um dipolo ele decai mais rapidamente com a distância do que o campo elétrico de uma carga. Aqui a gente tem uma ilustração das linhas de campo de um dipolo formado por duas cargas pontiformes, que é o caso que a gente acabou de calcular, né? Notem pelas linhas de campo que ao longo aqui desse segmento, dessa bissetriz aqui, que divide esse segmento que liga as duas cargas, o campo elétrico é de fato vertical, ok? Aqui o campo elétrico ele é vertical ao longo do eixo y, né, bem na bissetriz, e ele também é vertical aqui na direção do dipolo. Ok? E aí o campo elétrico ele é
mais intenso entre as cargas e a ponta ele vai da carga positiva para a carga negativa. Então, para finalizar o assunto de polo elétrico, a gente tem, né, uma definição muito útil que é utilizada para a gente caracterizar um dipolo elétrico, né, ou seja, essa distribuição de cargas, né, em que eu tenho cargas opostas bem próximas uma das outras, é o chamado, né, momento de dipolo. Então, o momento de dipolo a gente define da seguinte maneira, né, ele é representado pelo vetor P, e ele é a multiplicação, né, da carga, né, a magnitude da carga de uma das cargas, tá, vezes esse vetor deslocamento, que ele tem a sua base na carga negativa e a ponta da seta vai para a carga positiva. Tá? Então, aqui no caso, no nosso exemplo, eu tenho que P, o momento de dipolo, né, do dipolo elétrico mostrado no exemplo, é igual a Q, que é a carga de uma das cargas que compõe o dipolo, vezes 2A na direção K. Ok? Então, é a distância entre as cargas, é 2A, e o vetor aponta, né, da carga negativa para a carga positiva. Então, o momento de dipolo é um vetor que ele está apontando no sentido contrário do campo elétrico nesse local, né? Vamos ver? Olha lá, eu tenho o momento de dipolo apontando positivamente, mas o campo elétrico, ele é negativo nessa região. Ok? Vamos analisar aqui a resposta dos exercícios, né? A gente pode substituir esse valor. A gente pode fazer o seguinte, né? Substituir esse valor aqui, né? Deixar a resposta do campo elétrico em termos do momento de dipolo. Então, façam esse exercício em casa, né? É muito simples, né? É só escrever o resultado do campo elétrico, todos esses resultados desses campos elétricos aqui, que a gente obteve no exemplo, e escrever em termos do momento de dipolo. Ok? Mas uma característica interessante, né, que a gente deve se atentar com o momento de dipolo é a sua interação, né, a interação de um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico externo. Né? Então, qual que é o efeito da aplicação de um campo elétrico em um dipolo? A gente já viu o que acontece com uma carga, né, na presença de um campo. Né? Então, só relembrando vocês, né, a força aplicada em uma carga é igual a carga vezes o campo elétrico. Essa é a relação. Então, a força é na mesma direção do campo elétrico. No dipolo, quando eu tenho dipolo na presença de um campo elétrico, este campo elétrico aí, ele vai aplicar um torque no dipolo. Então, o torque, esse símbolo tal aqui, ele vai ser dado pelo momento de dipolo, produto vetorial com o campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico ele tende a rotacionar um dipolo elétrico. Tá? Esse aqui é geral, vale para qualquer campo E. Em particular, para um campo elétrico uniforme, a gente não tem força resultante aplicada no dipolo. Tá? Então, caso o dipolo esteja presente em um campo elétrico uniforme, esse dipolo não vai ser atraído nem vai ser repelido. Ele apenas vai sofrer aqui uma rotação devido a esse torque aplicado. Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre o cálculo do campo elétrico de distribuições contínuas de carga. Então, conceitualmente, como é que a gente trabalha com exercícios
com distribuição contínua de cargas. A gente vai partir novamente da carga elétrica de uma carga multiforme. Eu vou repetir aqui a expressão. Aí está a expressão para o campo de uma carga discreta, uma carga pontiforme. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carga aqui e vou considerar o infinitesimal, uma carga infinitesimal de Q. Okay? Quando eu considero uma carga infinitesimal de Q aqui, eu vou ter necessariamente um campo infinitesimal de E. Okay? Então, colocando aqui, né, eu vou transformar essa expressão em D é igual a versora radial sobre 4π ε0 r ao quadrado vezes dq. Ok? Então, imagine que eu tenho um objeto macroscópico agora, tá? Então, digamos, objeto macroscópico, e ele possui aí uma distribuição de cargas arbitrária. Ele foi carregado, esse objeto, e ele possui uma carga total, digamos, uma carga total igual aqui. Tá? Bom, essa carga aqui, ela não está concentrada em um único ponto, ela está distribuída aí nesse objeto, né? Então, eu posso considerar esse objeto carregado como sendo formado por pequenas unidades aí de volume, né, da maneira mais geral. Esse é um volume aqui infinitesimal dV, ok? E para eu determinar a quantidade de carga infinitesimal de um volume dV, eu preciso saber necessariamente a densidade de carga por unidade de volume, né? Então, eu tenho aqui, se o volume total do objeto, né, volume V, V, e carga Q, e eu suponho uma distribuição uniforme dessa carga, eu tenho que a densidade de carga volumétrica é igual a carga dividido pelo volume. Ok? Logo, a unidade de carga infinitesimal dQ vai ser igual a ρ vezes dV. Isso para objetos essencialmente volumétricos, né? Eu tenho a generalização dessa ideia para objetos essencialmente superficiais, né? Chapas, cascas, ou objetos lineares, né? Como sendo barras, né? Objetos unidimensionais. Então, eu tenho isso aqui, então, genericamente para objetos tridimensionais, 3D. Para objetos 2D, eu tenho o infinitesimal de carga é igual. A gente representa a densidade superficial por sigma, geralmente, pode variar, ok? Vezes a unidade de área infinitesimal. Finalmente, a gente tem a carga infinitesimal de um elemento linear, né? Então, a gente representa por lambda a densidade de carga linear vezes dl. Tá? Isso aqui para objetos unidimensionais. Okay? Então, se eu tenho o infinitesimal de campo, para eu determinar o campo elétrico total, eu vou lançar mão aí do princípio da superposição e eu vou somar essas contribuições aí infinitesimais, né? Vou fazer uma soma de infinitesimais. Essa expressão esse conceito vocês já conhecem, né? Eu vou
eu vou fazer essa soma dos DE, né? Fazer a soma significa integrar DE, né? Então, o E vai ser igual à integral de DE né? Com DE dado por essa expressão aqui. Então, vamos fazer um exemplo clássico aí de cálculo de campo elétrico devido a uma distribuição contínua de cargas, né? Eu vou fazer o exemplo de uma barra uniformemente carregada, tá? Então, eu vou fazer o exemplo aqui deste caso aqui, ó, né? No caso unidimensional. Então, suponhamos que nós temos uma carga, uma barra. Aqui está a barra. Vou colocar também os eixos coordenados, né? Eu tenho um eixo aqui na direção x ao longo da barra. Eu vou colocar esse eixo um pouquinho deslocado para não poluir o desenho. Esse vai ser o meu eixo x. E aqui bem no meio da barra, eu vou definir aqui o eixo y. Então, o meio da barra está localizado aí na origem do sistema de coordenadas aqui que eu defini. Ok? Então, para eu calcular o campo elétrico em qualquer parte do espaço aqui é uma tarefa bastante complicada, né? O que a gente pode fazer para calcular o campo elétrico é pegar um lugar geométrico, digamos, calcular o campo elétrico aqui ao longo deste eixo y e obter informações aí sobre como que esse campo elétrico se comporta, ok? Então, aqui no caso, eu vou calcular o campo elétrico ao longo desse eixo y aqui, ok? Então, vamos pegar aqui uma coordenada y, né? Essa coordenada da y que eu vou trabalhar aí o campo elétrico. E vocês notem que esse novamente um sistema simétrico em torno de uma rotação, né, no eixo x aqui. Então, todas as respostas que eu tiver aqui para o eixo y positivo, eu vou ter a mesma resposta espelhada no eixo y negativo. Ok? Então, como que a gente calcula o campo elétrico aí nesse caso, né? Primeira coisa, né, eu preciso determinar aí o elemento infinitesimal de carga. Vamos colocar aqui então, né? Elemento infinitesimal de carga é um dqzinho aqui que eu vou pegar, né? É um pedacinho aí dessa carga aí, né? E esse aqui vai ser o meu dq. O dq, eu vou ter que escrever esse dq aí em termos da densidade linear de carga. Então, esse dq aí vai ser justamente o lambda vezes a unidade linear aí de comprimento. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando aqui com a coordenada x, essa barra está ao longo do eixo x, o meu elemento infinitesimal de comprimento vai ser a variável x. Então, eu vou colocar aqui dx. Ó. Ok? Com lambda igual a carga da barra dividido pelo comprimento total. Eu vou dar o comprimento aí total de L. Então, toda essa barra que tem comprimento L, ela está carregada com uma carga Q maiúscula. E eu tenho L sobre 2 de um lado e L sobre 2 do outro. Tá? Ela está bem aqui no meio, que eu quero calcular o campo elétrico bem aqui na mediatriz aqui dessa barra. Ok? Bom, eu tenho o elemento de carga, né? Tenho aqui a região do espaço que eu vou calcular o campo elétrico. Eu não vou calcular o campo elétrico em todo o espaço, tá? Apenas no eixo y, né? E esse campo elétrico vai depender da variável y apenas, né? A variável x aqui vai ser integrada. Eu vou fazer toda a soma, todas as contribuições de cada elemento infinitesimal para calcular o campo elétrico. Entenderam o objetivo aí do problema? Então, vamos lá. Então, o campo elétrico, né? Vamos montar aqui a nossa integral. Em função de y,
vai ser igual a integral de dE, né? Tem que ter muito cuidado quando integrar aqui propriedades físicas vetoriais, tá? Então aqui a gente vai fazer o cálculo da integral aí vetorial, tá? Então vamos analisar aqui qual que seria a direção do campo elétrico em pontos aqui pertencentes ao eixo Y. Né? Então a gente pode pegar aqui, né, fazer uma argumentação em termos simétricos. Né? Se eu tenho uma carga aqui, a gente está supondo carga Q positiva, tá? Para cada ponto aqui, digamos, eu pego uma carga aqui na extremidade da barra e pego outro pedacinho de Q, né, um dQ aqui na extremidade da barra e outro dQ na outra extremidade da barra. Os dois dQ são positivos. Então, os campos que eu vou ter dessas duas contribuições do dQ aqui nas extremidades da barra, eles vão ser nessa direção aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, eu tenho primeiramente um dQ nesta direção. E outro dQ, né, devido a esta parte aqui da parte esquerda aqui da barra carregada, eu tenho a outra contribuição aqui que é esta aqui. E aí, pessoal, tem infinitos pares de cargas que vão ser mais ou menos dessa maneira aqui, né? Ou seja, a contribuição do campo elétrico ela vai se anular na direção X e ela vai somar na direção Y. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, vou apagar então aqui esse diagrama. Então, vamos mudar aqui o desenho. Então, eu acho que eu prefiro mudar o desenho. Vamos colocar esse elemento aqui, infinitesimal, do lado para o x positivo, para facilitar nossas contas. E para cada elemento de x aqui, eu vou ter uma contribuição do campo elétrico na direção y, dado por este vetor aqui. Ó. Eu vou colocar aqui a contribuição deste elemento de carga. Então, vai ser o campo elétrico dele completo aqui, nesta direção aqui, né, alinhada com esta direção. Vou fazer até um esboço aqui para vocês entenderem de onde vem aquela direção, tá? Ela parte do sentido radial aqui do elemento infinitesimal de carga. Então, o campo elétrico, né, total devido a esse elemento infinitesimal está nessa direção, só que eu só vou pegar a contribuição ao longo do eixo y. Então, eu vou ter que pegar aqui, né, a projeção aqui dado um ângulo θ. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então, eu vou pegar apenas a componente cosseno deste vetor e eu vou fazer a integração aqui. Posso fazer a integração de 0 até L sobre 2. Né? Eu vou ter uma contribuição do lado direito da barra e eu simplesmente multiplico por 2 o valor que eu obtiver e eu consigo calcular o campo elétrico total. Ok? Então, para o campo elétrico total, eu tenho duas vezes que eu tenho os dois lados, tanto o eixo x positivo quanto o eixo x negativo, né? Integral de 0 a L sobre 2, que é esse domínio aqui dessa integral que eu estou fazendo no eixo x positivo, de quê? De 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o meu elemento de carga, que vai ser lambda dx, divididos
pela distância ao quadrado aqui, né? Então, a distância ao quadrado de quem, né? É a distância ao quadrado do elemento infinitesimal de Q e este ponto que eu quero calcular o campo elétrico, né? A coordenada y ao longo do eixo y. Então, esta distância aqui ao quadrado nada mais é que a coordenada x aqui do meu elemento infinitesimal de carga ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Então, aqui eu tenho, né, essa distância, né, x ao quadrado mais y ao quadrado vezes, aí eu tenho que pegar aí a componente, apenas a componente y desse vetor. Então, a componente y desse vetor vai ser dada por cosseno de θ. Eu vou fazer o cálculo do cosseno de θ aqui. Então, aqui está o cosseno de θ, né? O cosseno deste ângulo aqui. Então, é o cateto adjacente, dado pela coordenada y, dividido pela hipotenusa aqui, com este valor aqui. Ok? Então, eu vou pegar pego este valor e copio aqui na equação, né? Aqui falta cosseno de θ, né? Então, eu vou copiar aqui. Aqui está. E aí, desenvolvendo essa expressão aqui, a gente tem a seguinte integral. Então, o campo elétrico de uma barra carregada, né, a uma distância y ao longo do eixo y é igual a 2 lambda y sobre 4πε0 vezes esta integral aqui. Tá? Então, esta integral ela vai de 0 a L sobre 2, lembrando que a gente vai integrar na parte do x positivo e multiplicou por 2, por isso este fator 2 aqui. E essa integral aqui, né, de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Essa integral aqui, a gente tem basicamente duas saídas para a gente fazer ela analiticamente, né? Primeiro, a gente pode utilizar uma tabela de integrais. Tá? Então, consulta a tabela de integrais, vê como resolve essa integral aqui, né? A outra maneira de vocês resolverem é resolvendo na raça mesmo, né? Então, para resolver essa integral aqui, vocês vão ter que fazer uma substituição trigonométrica, né? Então, a dica que eu dou aqui para vocês resolverem esse exercício, né? Dica importante. Então, vou colocar a dica aqui em verde, aqui, ó. Dica. Então, substituir. Né? Esta expressão, né? Fazer a substituição por uma função tangente de θ. Substituir por tangente de um ângulo θ. Tá? Por que funciona essa substituição trigonométrica? Porque aqui embaixo no denominador eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, a minha integral é na variável x, então se eu extrair aqui, né, se eu deixo em evidência aqui o y ao quadrado, eu vou ter uma parte aqui, né, x sobre y ao quadrado mais 1. Então, essa identidade trigonométrica aí é aquela identidade trigonométrica envolvendo tangente de um ângulo. Então, tangente de um ângulo ao quadrado mais 1 é igual a secante deste mesmo ângulo ao quadrado. Então, vocês vão tentem fazer isso, fica como exercício, né? Tentem fazer em casa, façam as substituições de variáveis adequadas e quando vocês tiverem uma expressão, né, aqui no denominador do tipo a quadrado mais 1, né, vocês substituem este a por tangente de θ. Ok? Aí a integral sai. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Muito obrigado e até a próxima.